Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desta linda passadeira. Eu trabalhei essa peça com 2 desenhos, olha isso gente, olha esse bico. Ficou muito grandioso, já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar esse trabalho. Para confeccionar essa peça, eu usei esse barbante, ele é da Euro-Roma, número 6, a cor dele é salmão. Eu abri esse novelo, tá, gente? Ele é de 700 gramas. Eu confeccionei a base dessa passadeira e a base do tapetinho pequeno e me sobrou isso daqui, ó. Eu usei esse barbante, ele é da Euro-Roma, número 6, a cor dele é cor rosa. Era um resto de barbante que eu tinha aqui, tá, gente? Eu usei para trabalhar as duas peças, ainda me sobrou isso aqui. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo do tapetinho menor. Vou deixar o link da videoaula dele na descrição do vídeo e também vou deixar no card. Essa peça você pode trabalhar ela na cor que você quiser, tá, meus amores? Pode trabalhar com fio número 4, pode trabalhar com fio 6, fio 8 ou fio 10, vai depender do seu gosto. Vou deixar o tamanho dessa peça aqui na descrição do vídeo e também o peso. Esse trabalho ficou super reto, tá, gente? Espero que vocês gostem da aulinha. Mas antes de iniciar a videoaula, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, deixar o seu joinha, que é muito importante, tá, gente? E compartilhar muito o vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 134 correntes. Trabalhei o meu cordão com 134 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e venho na 5ª corrente e trabalho o meu primeiro ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na 3ª corrente, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na 3ª corrente, trabalho um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 5 intervalos. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos, essa voltinha aqui não conta, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, essa peça eu vou trabalhar com 2 desenhos. Esse daqui é o primeiro, o início do primeiro desenho. Então, eu vou separar um desenho do outro com um grupo com 4 pontos. Esse é o primeiro ponto do grupo. Trabalho aqui um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, então esse grupo aqui vai separar um desenho do outro.
Agora, tudo que eu trabalhei aqui, ó, eu vou trabalhar no segundo desenho. Então, no segundo desenho, eu vou só abreviar, tá, gente? Então, em seguida, eu vou trabalhar aqui 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos do segundo desenho. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei aqui 10 pontos altos, então eu finalizo aqui a minha parte reta, trabalhando 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, então finalizei aqui, cheguei, trabalhei até em cima da última corrente, olha só. Esse grupinho aqui que divide um desenho do outro. Agora, essa mesma voltinha, vou trabalhar ela aqui agora. Trabalho 4 correntes. E venho nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 2. Subo aqui 2 correntes. Quem quiser subir 3, fique à vontade, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com 2 correntes. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Aonde tem espaço, eu trabalho 2 pontos e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei aqui no início da volta número 2, 13 pontos. Trabalho 2 correntes e vou repetir esse grupo aqui com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, cheguei naquele grupo, ó, com 4 pontos que eu fiz na carreira anterior, aqui divide um desenho do outro. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes para mim iniciar o segundo desenho. Eu trabalhei 2 correntes e fiz aqui um intervalo, olha só. A partir desse ponto, contando com ele, vou trabalhar 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos, esse é do segundo desenho, tá, gente? Não pode esquecer que aqui divide um desenho do outro. Em seguida, trabalho 2 correntes e vou repetir esse grupo aqui com 10 pontos e vou repetir aqui 5 intervalos. Trabalhei aqui 10 pontos, trabalhei 5 intervalos. Agora, vou trabalhar aqui 10 pontos altos. Trabalhei aqui 10 pontos, em seguida trabalho 2 correntes e um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalhei até em cima do último ponto da parte reta, então, ficou assim o meu último desenho. Onde divide um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. Eu tenho que trabalhar aqui 13 pontos altos. Eu tenho que dar um jeito de caber tudo aqui, tá, gente? Então, eu vou trabalhar aqui os meus 13 pontos e volto. Trabalhei aqui dentro dessa alça 13 pontos altos. Agora, eu já vou virar aqui, essa parte reta. Vou repetir tudo que eu fiz aqui. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto, contando com ele, eu vou trabalhar 13 pontos altos, que é esse mesmo grupo que eu trabalhei aqui.
Trabalhei aqui o meu grupo com 13 pontos altos, que é esse mesmo grupo. Agora eu vou seguir olhando aqui, ó. Tudo que eu acabei de fazer nessa parte reta, eu vou copiar desse lado, a mesma coisa. Olha só, tudo que eu fiz aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado. Quando eu chegar aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já trabalhei também essa parte oval. Venho aqui na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui essa volta. Agora, vamos iniciar a volta número 3. Subo 4 correntes. Quem quiser subir 5, fique à vontade. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Venho nesse espaço e trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 3 intervalos para me iniciar o segundo desenho. Olha só, bem aqui divide um desenho do outro. Então, vou trabalhar aqui 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos. Quem quiser colocar o marcador, gente, para não se perder, fique à vontade. Eu não vou colocar porque eu vou basear aqui esse grupinho aqui. Eu sempre vou olhar aqui. Então, eu trabalhei 3 intervalos. Contando com esse ponto, eu já trabalho aqui um grupo com 13 pontos altos, que é o primeiro grupo do segundo desenho. Trabalhei 13 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos e um grupo aqui com 4 pontos. Trabalhei aqui 3 intervalos e um grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho mais 3 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 3 intervalos e o outro grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei aqui 3 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos alto e um intervalo aqui nessa parte reta. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos e trabalhei o último intervalo. Trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Então, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Trabalhei o meu grupo com 2 pontos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar de 6 grupos aqui na minha parte oval. Já trabalhei 2, vou trabalhar o restante nesse padrão e volto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, já trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no primeiro ponto da parte reta
e trabalho um ponto alto. Então, esse intervalo que criou aqui e esse é da parte oval, tá, gente? Cria um para entrar e o outro para sair. Agora, tudo que eu trabalhei aqui, vou trabalhar nessa parte reta. Trabalho duas correntes, vou trabalhar um intervalo, que é esse daqui, ó. Agora, em seguida, depois desse ponto, eu vou trabalhar esse grupo. Eu vou só olhar o que eu acabei de fazer nessa parte reta e vou copiar aqui. Vou trabalhar 13 pontos altos, igual eu fiz aqui esses intervalos aqui. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou copiar aqui. Tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto. Conto uma, venho na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 4, subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto em cima desse ponto de base. Em seguida, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. Em seguida, contando com ele, trabalho um grupo com 4 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto sobre esse ponto de base. Em seguida, trabalho 2 correntes. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 5 intervalos para dividir um desenho do outro. Trabalhei aqui 5 intervalos, a partir desse ponto já vou iniciar o segundo desenho. Vou trabalhar aqui 13 pontos altos, depois trabalho 2 correntes e um grupo com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, 2 correntes e 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes e um grupo com 4 pontos aqui. Em seguida, trabalho 2 correntes e um grupo com 13 pontos. Trabalhei 2 correntes, um grupo com 4 pontos, 2 correntes e um grupo com 13 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo. Trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, vou ficar aqui com um grupo com 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6, tanto de uma parte oval quanto da outra. Quando eu trabalhar essa parte oval, tudo que eu fiz nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa desse lado aqui, ó. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 5, subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6.
Trabalhei 6 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 13 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 13 intervalos, agora eu vou iniciar o segundo desenho, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos e esse grupo com 10 pontos. Trabalhei 2 intervalos e 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e 4 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos, 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 6 intervalos. Trabalhei 6 intervalos, então ficou assim meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. E no último eu trabalho 2. Trabalhei um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalhei 2, fiquei com 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e venho nos outros grupos trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer na outra parte oval. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Vamos iniciar a volta número 6. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos. Contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Em cada espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes e venho aqui nesse ponto, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 2 correntes, venho aqui nesse ponto, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 9 intervalos para mim trabalhar o segundo desenho. Trabalhei aqui 9 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho. Em seguida, trabalho um grupo, esse já é meu primeiro ponto do grupo, com 7 pontos. Trabalho 2 correntes e um grupo com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, 2 correntes e um grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes e vou repetir esse grupo com 10 pontos. Trabalhei 2 correntes, um grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes, um grupo com 4 pontos, 2 correntes e um grupo com 7 pontos. Trabalhei 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei aqui 4 intervalos, então ficou assim o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar a parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e no último eu trabalho 2.
Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos a mesma quantidade de pontos que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 7, subo 4 correntes. Vou trabalhar aqui 4 intervalos. E em seguida, eu vou repetir esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 4 intervalos, trabalhei um grupo com 7 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo com 7 pontos altos. Esse é o meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 7 pontos. Esse é o meu primeiro ponto do primeiro grupo, termino ele, trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 7 pontos, separado com 2 correntes. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, eu trabalho 9 intervalos, a mesma quantidade que eu trabalhei na carreira anterior. Trabalhei aqui 9 intervalos, agora vou iniciar o segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 3 intervalos e 2 grupos com 7 pontos. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos, em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei aqui 4 intervalos, então ficou assim o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei desse lado, eu vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 8. No início dessa volta, eu vou precisar de 7 intervalos, esse é o meu primeiro dos 7. Trabalhei 7 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 10 pontos altos. Esse é o primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho ele, em seguida 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 15 intervalos. Trabalhei 15 intervalos, agora vou trabalhar o segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 grupos com 10 pontos altos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Trabalhei 7 intervalos, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval, trabalho 2 correntes, venho aqui no grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e no último, 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro, nas 2 partes ovais. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 9. Na parte reta da volta número 9, é a mesma coisa da carreira anterior. Eu vou só repetir. Vou repetir esses intervalos, esses grupos. Então, a minha parte reta vai ser a mesma coisa. Vou trabalhar a minha parte reta. Quando for para fazer a parte oval, eu volto.
Trabalhei toda a minha parte reta da carreira número 9, é igualzinha a anterior, olha só, é só repetir, tá, gente? Mesma coisa. Cheguei aqui na minha parte oval, trabalho 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei 6 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e venho nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes e vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro, com o mesmo padrão do primeiro. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os 3 primeiros grupos, os 3 últimos eu trabalho nesse padrão. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo, 6 pontos altos. A diferença é que esses 3 últimos eu pulo o primeiro ponto. Então, vou trabalhar toda essa parte oval nesse padrão. Do outro lado também eu faço a mesma coisa. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 10. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 8 intervalos. Esse é meu primeiro dos 8. Trabalhei 8 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos. Trabalho aqui 2 correntes e o outro aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Então, ficou assim meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 17 intervalos até chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 17 intervalos, agora vou trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 2 grupos com 7 pontos altos. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, em seguida trabalho 8 intervalos. Trabalhei 8 intervalos, então ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho o segundo grupo e o terceiro grupo com o mesmo padrão do primeiro. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo, 5 pontos altos. Trabalho esses 3 últimos grupos nesse padrão, começando pelo segundo ponto. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer na outra parte oval, do mesmo jeito que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 11. Subo 4 correntes, no início dessa volta vou precisar de 9 intervalos. Esse é meu primeiro dos 9. Trabalhei 9 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos, um aqui, 2 correntes e o outro aqui. Trabalhei 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 19 intervalos até chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 19 intervalos, cheguei no segundo desenho.
Vou trabalhar aqui 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, e em seguida trabalho 9 intervalos. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos, separado com 2 correntes e 9 intervalos. Então, ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho, os intervalos, o primeiro. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo o último e vem nesse espaço um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro, com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. 4 pontos altos. Então, vou trabalhar assim no quarto, né? Tô trabalhando nesse padrão no quinto e no sexto. Então, vou fazer a mesma coisa na outra parte oval, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta, número 12. No início dessa volta, vou precisar de 10 intervalos. Esse é meu primeiro dos 10. Trabalhei 10 intervalos, agora eu vou trabalhar 4 pontos altos, contando com esse ponto. Vem nesse espaço, trabalho 2. E um ponto sobre esse ponto de base. Então, fiquei aqui com um grupo com 4 pontos. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar 21 intervalos até eu chegar no topo do segundo desenho. Trabalhei 21 intervalos, cheguei aqui bem no topo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos e em seguida trabalho 10 intervalos. Trabalhei a minha parte reta, trabalhei o meu grupo com 4 pontos, trabalhei 10 intervalos. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro, um ponto alto para o segundo e um ponto alto para o terceiro. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar os 3 últimos. Trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo. Um grupo com 3 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos. Até chegar no quinto grupo. Quando chegar no quinto grupo e no sexto, eu trabalho com esse mesmo padrão. Vou trabalhar a mesma coisa na outra parte oval, tudo que eu trabalhei aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou subir aqui 4 correntes. Essa parte reta eu vou trabalhar só intervalos, 2 correntes, um ponto alto, então vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei
toda a minha parte reta, fiquei com 43 intervalos até aqui. Agora eu vou trabalhar a parte oval, trabalho 2 correntes. Vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto, um ponto alto para o segundo ponto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto. Então, vou trabalhando os meus intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro e venho trabalhar a partir do segundo. Trabalhei aqui o meu grupinho com 2 pontos altos, 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no 5º grupo. Quando chegar no 5º e no 6º, eu trabalho com esse mesmo padrão. Vou fazer a mesma coisa na outra parte oval. Nessa parte reta, eu vou trabalhar só intervalos igual eu trabalhei aqui. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor rosa. Vou pegar o meu fio na cor rosa, fazer uma laçada inicial e vou vir no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 14. Subo aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Em cada espacinho desse, eu trabalho 2 pontos altos. E aonde tem ponto, eu trabalho um ponto alto para ele. Venho no próximo espaço, 2 pontos altos. E aonde tem ponto, eu trabalho um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar assim, tanto na parte reta quanto na parte oval. Quando chegar na parte oval, aonde tem ponto, eu trabalho um ponto alto e 2 pontos em cada espacinho desse. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha isso. Estendi a peça para vocês verem como que está ficando o trabalho maravilhoso, bem retinho. Já fechei aqui com ponto baixíssimo, agora vamos iniciar a volta número 15. Subo aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. E em seguida, contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo aqui com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro e torno a trabalhar 7 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão, só grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes e pulando 2 de base, tanto na parte reta quanto na parte oval. Se no seu ponto na parte oval começar a repuxar, faz 3 correntes, tá, gente? No meu não será necessário. Eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu chegar no final da volta, se precisar, se sobrar, aliás, algum ponto ou faltar, eu volto aqui e falo para vocês algumas adaptações que eu fiz. Olha só, trabalhei o segundo grupo e continuo trabalhando. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo 1, 2, vem no terceiro e trabalho tudo de novo. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, me sobrou 3 pontos, tá, gente? Então, eu saí distribuindo. Aqui eu pulei 3, ó. Aonde eu pulei 3, eu fiz 3 correntes. Então, em 3 espacinhos desse, eu pulei 3. Aqui no final, é um dos que eu tô pulando, ó. 1, 2, 3. Fiz aqui 3 correntes, porque eu pulei 3 de base.
e venho aqui na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o segundo ponto com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 2 correntes para iniciar a volta número 16. Eu subi aqui essas 2 correntes em cima do segundo ponto. Venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhar aqui, contando com essas correntes, um grupo com 5 pontos altos. Esse é o meu terceiro, quarto e o quinto ponto. Então, trabalhei aqui um grupo com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem nesse espaço e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Um grupo com 5 pontos altos. Sempre vou pular o primeiro de base e o último. Esse é o meu quarto ponto, o quinto ponto, olha só. Vou pular o último, trabalho 2 correntes, vou pular o último e venho nesse espaço e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro e vou trabalhar tudo de novo, um grupo com 5 pontos altos. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, cheguei aqui no finalzinho para me fechar junto com vocês. Vim na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Subo aqui 2 correntes. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 17. Vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos, contando com essas correntes. Sempre deixando o primeiro ponto do grupo sem trabalhar e o último. Trabalho 2 correntes. Vem nesse ponto sozinho e trabalho 3 pontos altos em cima dele. Trabalhei aqui 3 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho no grupo, pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo um grupo com 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos, sempre pulando o primeiro e o último de base, olha só. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em cima de cada pontinho desse, que tá sozinho, eu trabalho 3 pontos altos. Trabalho aqui 2 correntes. E vou trabalhar 3 pontos altos aqui. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês. Vim aqui, conta a primeira, na segunda corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo e vou caminhar para esse próximo ponto aqui, ó, com um ponto baixo, para iniciar a próxima volta. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse grupo aqui, ó, com 3 pontos, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. Essa volta que a gente está iniciando agora é a última volta, volta número 18. Trabalho aqui 3 correntes e vou fazer um picô. Pegar essas 2 alças aqui e vou fechar o meu picô. Vem nesse ponto do meio e trabalho 3 pontos altos aqui, cada um com picô. Trabalhei o primeiro ponto, trabalho 3 correntes e vou fazer um picô. Pego essas 2 alças e fecho o picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no mesmo ponto. Trabalho o segundo ponto aqui dentro. Trabalho 3 correntes e vou fechar o picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no mesmo ponto. É o terceiro ponto dentro de um ponto só. Trabalho um ponto alto, trabalho 3 correntes
e vou fechar o picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no último ponto e trabalho um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4 picô aqui. Venho aqui, ó, nesse grupinho, pulo o primeiro e venho aqui, ó, no ponto do meio. E fecho com um ponto baixo. Olha só. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo grupinho fazer tudo de novo. Trabalho aqui um ponto alto, 3 correntes. Vou fazer aqui um picô. Vem nesse ponto do meio e trabalho aqui 3 pontos altos, cada um com picô. Trabalho 3 correntes e vem aqui, fecho o picô. Vem no mesmo ponto, trabalho um ponto alto. 3 correntes. E vou fechar o picô. Vem no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto. 3 correntes. E vou fechar aqui o picô. Pega essas duas alças. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse último ponto. E trabalho um ponto alto. Ficou assim, ó. Venho aqui nesse grupo, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu terminar, vou estender a minha peça e vou puxar, bico por bico, para ele ficar bem estendido. Quando eu terminar aqui, vou prender aqui com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, emendei com ponto baixíssimo, cortei o meu fio, arrematei e estendi a minha peça. Gente, olha só como ficou maravilhoso esse trabalho. Olha só que grandioso que ficou esse bico. Muito lindo que ficou. Eu fiquei apaixonada por essa peça. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir.